Olá traders, bem-vindos ao canal. O meu nome é Luís Barata e sou trader nos mercados há uma década e se tens interesse em aprender mais sobre mercados financeiros, sobre Forex e outros mercados em geral, este é o canal certo. Subscreve-o, ativa as notificações e dá-nos aí um like que eu acho que te vai ajudar. Se ainda és um trader novo, vai-te ajudar com certeza este vídeo. Salientar que este vídeo foi focado e é focado única e exclusivamente para novos traders, para pessoas que estão a começar a dar os primeiros passos e que querem perceber um pouco mais como é que os mercados funcionam e que têm aquele sonho de um dia serem traders nos mercados e poderem viver dos mercados financeiros e, quem sabe, até realizar os seus próprios sonhos com o dinheiro que irão fazer no futuro. No entanto, é preciso deixar bem claro que mercados financeiros não são fáceis. São fáceis de entender, não são fáceis de executar. E este vídeo é, digamos, um primeiro vídeo para aquelas pessoas que ainda estão a dar os primeiros passos e que querem perceber mais como é que os mercados funcionam, a análise gráfica funciona, e eu acho que te vai ajudar. Se, por outro lado, ainda não és um trader novo, ou já não és um trader novo, mas és um trader que ainda não conseguiu atingir a tão desejada lucratividade, penso que este vídeo também te vai ajudar, porque são conceitos simples, mas são conceitos que, apesar de serem simples e básicos, são conceitos que, sem a gente os saber, não vai conseguir progredir, ok? Vamos começar já no meu gráfico. Deixa-me só dizer-te primeiro que sempre que queres entrar no mercado, tu vais precisar de uma corretora. Se desejas abrir conta numa corretora, o meu conselho, aquilo que eu te desejo e aquilo que eu normalmente aconselho é escolheres uma corretora de confiança e que tenha experiência no mercado. Obviamente que a minha escolha é a Antec. A Antec é uma corretora com mais de 30 anos e com um melhor atendimento ao cliente. Portanto, se eventualmente tiveres interesse em abrir uma conta nos mercados financeiros, nomeadamente CFDs e Forex, o link vai ficar aqui em baixo. Através deste link, tu vais ter um acompanhamento brutal desde o início até ao fim. De salientar que só através deste link, se fores por um outro link, se calhar o acompanhamento não será o mesmo. Portanto, que fique bem claro que sempre que entrares através do meu link, tu vais conseguir ter um acompanhamento do início até ao fim. E quando eu digo do início, digo mesmo do início. Ou seja, a partir do momento que tu preenches os dados e envias para lá, a partir do momento que o apoio ao cliente da Antec entra em contato contigo, tu vais ser acompanhado até ao fim, até teres a tua conta totalmente aberta. E de salientar também que a Antec faz um atendimento ao cliente tão próximo que podes ter a certeza que eventualmente eles vão entrar em contato contigo através do WhatsApp. Portanto, não é estranho e antes, pelo contrário, é muito normal a Antec abordar os seus novos clientes por WhatsApp, de forma a que haja um relacionamento mais próximo e que te consiga esclarecer todas e quaisquer dúvidas que possam surgir. Portanto, já sabes, o link fica aqui abaixo, é só clicar e seguir os pontos. Vamos então agora passar para o meu computador para eu te explicar melhor como é que funciona esta estratégia. Bem, malta, já estamos então aqui no TradingView. O TradingView é uma ferramenta de análise dos gráficos. Podes usar o TradingView, podes usar o MT4 ou o MT5, que são plataformas que as próprias corretoras disponibilizam. Qualquer uma destas plataformas serve para fazer aquilo que eu vou fazer agora. A primeira coisa que tu tens que fazer é procurar por um par de moedas que seja líquido, que seja volátil, que tenha muito movimento. Qual é o melhor par de moedas para tu poderes operar para traders que são iniciantes? É o euro-dólar. O euro-dólar, que é o euro versus o dólar, é o par de moeda mais negociado do mundo inteiro. Portanto, é um par em que, quando as análises são bem feitas aqui, nós conseguimos quase que perceber para onde é que o preço poderá se dirigir. Ok? Portanto, a primeira coisa que tu deves fazer é procurar o euro-dólar. É o melhor par para novos traders. A segunda coisa que tu tens que fazer é procurar pelo tipo de tendência. O que é uma tendência? A tendência é quando nós observamos, por exemplo, isto. Nós estamos aqui e vemos que o preço começou aqui em cima e está a cair constantemente. Ou seja, o preço vai caindo, ou seja, começa cá em cima e neste momento termina aqui na base do gráfico, aqui em baixo. Ou seja, há uma queda, há uma ligeira queda, que não é tão ligeira quanto isso, mas há uma queda. O que é que nós identificamos com isto? Nós temos que procurar pela tendência que está neste momento. E neste caso podemos dizer que o euro-dólar está numa tendência de queda. Encontrado este segundo ponto, sabemos que estamos numa tendência de queda. O que é que nós vamos fazer? Vamos para o time frame de 1 hora, por exemplo. Pode ser de 4 horas, pode ser de um dia, pode ser de 15 minutos, pode ser de 30 minutos, pode ser o time frame que tu quiseres. No entanto, quanto maior for o time frame, mais previsível
são os movimentos do par, ok? Portanto, vamos fazer isto em 1 hora. O que é que tu tens que fazer? Vamos traçar o nosso suporte, a nossa zona de suporte e de resistência. O que é um suporte e uma resistência? São zonas onde o preço se segurou ou em cima ou em baixo. Se for em cima, chama-se resistência, se for em baixo, chama-se suporte. O que é que tu deves ter em conta? Tu não deves traçar linhas como isto, por exemplo. Porque isto é uma linha e sempre que falamos em suporte e resistência, não estamos a falar em linhas, estamos a falar em zonas. Logo, vamos anular aqui a nossa linha que aqui está e vamos traçar tipo uma zona. E o que é que eu vou fazer? Eu vou traçar a minha primeira zona cá em cima. E porquê? Porque eu percebi que o preço chegou aqui e não conseguiu furar, portanto, ofereceu aqui alguma resistência. Portanto, eu traço a minha primeira resistência. Vou traçar uma outra resistência. Onde é que eu vou traçar? Vou traçar aqui nesta zona, porque eu percebi que o preço caiu, andou aqui a cair, mas quando tentou subir, ele não conseguiu passar esta zona aqui. Ou seja, ele cai, veio aqui novamente, fez um retest, nós chamamos um retest à zona, fez um retest neste caso a esta zona e não conseguiu. Portanto, temos aqui uma zona de resistência. Vou traçar só mais uma resistência, para tu teres uma ideia do que é, que vai ser nesta zona. Esta zona é mais uma zona de resistência, porque o preço furou e andou aqui a tentar subir novamente. Ou seja, ele caiu, tentou subir aqui esta zona, mas não conseguiu. Teve aqui uma zona de resistência, uma zona de resistência, uma zona de resistência e mais uma zona de resistência. Ok? Portanto, já temos aqui 3 resistências. O que é que nós vamos fazer agora? Nós agora vamos traçar os nossos suportes. Mas basicamente os suportes já estão traçados. Porquê? Porque uma resistência, mais cedo ou mais tarde, vira um suporte e um suporte, mais cedo ou mais tarde, vira uma resistência. Ou seja, a primeira resistência cá em cima, nesta fase que eu te estou a mostrar aqui no gráfico, é uma resistência, ponto final. Esta resistência que eu tracei aqui, basicamente, é uma resistência porque o preço resistiu aqui. Mas se eu olhar para o lado esquerdo, eu vou perceber que esta zona já foi resistência no passado, mas também já foi um suporte. Okay? Mas já lá vou. A terceira resistência que eu tracei é uma resistência que tinha aqui 4 pontos de resistência. Mas se tu olhas para o lado esquerdo, vês que o preço chegou aqui e resistiu aqui. Ou seja, não resistiu, suportou. Ou seja, o par caiu, suportou nesta zona aqui e resistiu novamente. Ou seja, um suporte, que foi um suporte primeiro, virou uma resistência quando o preço furou o suporte. E aqui já foi uma resistência. Portanto, esta zona aqui é uma zona de suporte, esta zona aqui é uma zona de resistência. E este é outro fator que tu tens que perceber sempre que traças suportes e resistências. Uma resistência naquele momento pode ser um suporte no futuro ou um suporte pode voltar a ser uma resistência. Portanto, não há nada que seja suporte e resistência apenas uma única vez. Agora, qual é a outra coisa que tu tens que perceber que é importante, que é muito importante? Aliás, eu até vou traçar mais um e agora tu vais-me dizer o que é que eu vou traçar, se é um suporte ou se é uma resistência. Eu vou traçar aqui esta zona e agora diz-me tu o que é isto, se é um suporte ou uma resistência. Se olhares para aqui, vais-me dizer que é uma zona de suporte e está correto. Mas se olhares para aqui, quando o preço fura e vem aqui a esta zona e começa aqui a fazer um retest a esta zona e não consegue, ou seja, este suporte que era aqui, agora é uma resistência. Portanto, basicamente, suportes e resistências andam sempre de mãos dadas um com o outro e suportes e resistências viram suportes e resistências muitas vezes, ok? Portanto, estamos aqui nesta situação então, em que já temos os nossos suportes e resistências. Agora perguntas-me tu, como é que eu sei que o meu suporte e resistência está bem traçado? Ou seja, não é só ver aqui um pontozinho e traçar. Eu tenho que perceber se efetivamente está bem traçado ou não. Como é que tu vais buscar essa informação? Tu vais buscar a informação ao lado esquerdo do teu gráfico. Ou seja, eu tracei agora, por exemplo, este último suporte, que pode ser resistência, portanto, esta minha zona aqui de suporte, eu vou olhar para o lado esquerdo e vou perceber se efetivamente já foi resistência no passado ou não. E se já foi resistência ou suporte no passado, é uma zona importante. Ou seja, posso perceber que, eu não sei o que é que está para o lado esquerdo, porque eu não estive a ver, mas eu posso ver que aqui foi uma zona de resistência, portanto já posso ter uma ideia que aquilo que eu tracei ali à frente é uma zona interessante e é uma zona importante. Eu vou puxar mais para o lado esquerdo e posso ver que agora aqui já foi uma zona de suporte. Ou seja, ele chegou aqui e suportou. Agora, tu tens que perceber uma coisa, é que zonas de suporte são zonas que não são linhas, foi aquilo que eu vos expliquei. Portanto, esta zona que aqui está é uma zona, portanto, não tem que respeitar exatamente igual, não tem que respeitar exatamente no risco certinho da vela, tem que respeitar as zonas. Se eu puxar um pouco mais, podes perceber que
Esta zona que eu já tinha traçado anteriormente, que podemos já ver agora, aquela resistência que eu tinha traçado foi resistência aqui. Agora esta resistência que eu tracei ao suporte já foi suporte anteriormente. E é assim que tu confirmas se as zonas estão bem traçadas ou não. É se houver várias vezes em que aquela zona foi testada como suporte ou como resistência. Agora, o segredo é o seguinte. Como é que eu sei quando é que eu devo entrar e quando é que eu devo sair? Tu só deves entrar quando, numa tendência de queda, quando o preço fura o nosso suporte, esta zona de suporte, e faz um retest aqui à zona. E quando ele começa a aparecer velas, neste caso vermelhas, é quando tu vais entrar no euro-dólar vendido. Nesta zona eu vou entrar vendido, com o meu stop loss ligeiramente acima, neste caso agora da minha resistência, já não é suporte, agora é resistência, e vou colocar o meu take profit, o meu lucro, num risk-reward de 1:2. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que este número que aqui vês, 1.98, eu vou arredondá-lo para 2. E tu podes perceber que o que isto significa é que sempre que eu entrar num trade, eu vou arriscar 1 euro ou 1 dólar para ir ganhar 2. E só assim é que tu vais conseguir ser um bom trader. Se tu arriscas 1 euro para ir ganhar 1 euro, tu vais estar sempre a perder oportunidades e vais estar, muitas vezes tu podes estar a perder e eventualmente não vais conseguir recuperar. Mas isto vai ser um assunto que eu vou colocar depois num outro vídeo. Aquilo que tu tens que saber neste momento é que tu só tens que entrar vendido numa operação, numa tendência de queda junto às resistências, ok? E fazes um risk-reward de 1:2. E podes ver que o preço respeitou esta zona e caiu e tirava-te no lucro, eventualmente, fosse ele qual fosse. O que é que tu tens de continuar a fazer? É continuar à procura que o preço volte a bater em resistências, como é o caso aqui, ou seja, tu foste retirado da operação nesta zona, por exemplo, tu não sabes o que é que vai acontecer. O que é que tu tens que pensar? Tu tens que pensar que vais ter que esperar que o preço se desenvolva novamente para esta zona ou que fure aqui este suporte e faça um retest. Neste caso, eventualmente, ele vai se desenvolvendo e o que tu vais fazer é esperar por entrar vendido. Numa tendência de queda nunca deves entrar comprado. E o que vai acontecer é que esperas que o preço chegue lá, chegou à zona de resistência e aqui tu começas à procura de uma nova oportunidade para entrar. E vamos ver se a gente consegue ver velas, várias velas de queda. Neste caso vimos 2 velas que furaram completamente, não dava sequer para a gente entrar. Vamos continuar a aproveitar e a ver o que é que vai acontecer. Ou seja, eu continuo a ver o preço a desenvolver. O que é que eu quero ver agora? Eu quero ver agora o preço a desenvolver cá para cima, para esta zona de resistência e ver se eu consigo entrar com uma venda. Vamos tentar desenvolver, ver o que é que vai acontecer. E vemos que o preço já atingiu a nossa zona de que era suporte e que agora serve de resistência. E neste caso, temos aqui já algumas velas vermelhas. E o que eu vou fazer, vou simular então, aqui, obviamente, uma entrada em sell com o meu stop loss ligeiramente acima da minha zona de resistência e com take profit de 1:2. Neste momento eu não consigo ver, vou ter que puxar. E o que é que vai acontecer? Eu vou pôr 1:6, vou pôr 1:2. 1:2. Ou seja, vamos aguardar para ver o que é que iria acontecer. E podes ver que o preço acabou por respeitar e tirar-te novamente no lucro. Ou seja, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou esperar que o preço ou volte a subir aqui a esta zona para eu entrar vendido, ou vou esperar que o preço volte a furar o suporte, faça um retest e para eu depois poder entrar vendido. Chegou àquela zona lá de cima que eu já tinha entrado aqui anteriormente e começo a ver aqui já algumas velas interessantes. O que é que eu vou fazer? Vou então entrar vendido aqui com o meu stop loss na mesma zona e vou colocar o meu take profit mais ou menos 1:2. Mais ou menos poderá ser isto. Se calhar não será tanto. Tenho que ver agora a seguir. Vamos ver o preço a desenvolver e o que é que iria acontecer. E o preço tirava-nos no lucro novamente. Ou seja, basicamente, este é o conceito de suporte e resistência. Eu dei-te um exemplo neste gráfico, neste vídeo, apenas de uma tendência de queda. Mas numa tendência de alta é exatamente o mesmo, só que ao contrário. Neste caso, tu quando vês uma tendência de alta, tu vais sempre esperar que o preço fure, ou seja, vou ter que puxar mais aqui, tu vais ter sempre que esperar que o preço fure a resistência, venha fazer um pullback aqui à zona para depois entrares comprado com o teu risk-reward de 1:2. E é só isto que tu vais fazer. Sempre que traçares suportes e resistências, é isto que tens que procurar. Primeiro que tudo, procurar pelo euro-dólar, que é o melhor par para operar para traders novos.
A segunda coisa que tu tens que pensar é, estou numa tendência de alta ou numa tendência de baixa? Neste caso, estamos numa tendência de baixa. Se eu estou numa tendência de baixa, eu só vou querer vender. Ou seja, dê por onde der, eu não vou comprar nada, só vou vender. Onde é que eu vou vender? Vou vender sempre junto das resistências que eu estou a traçar. Como é que eu sei que o suporte e a resistência está bem traçado? Vais para o lado esquerdo do gráfico e vais ver se anteriormente esta zona que traçaste agora, se já foi anteriormente zonas de resistência e de suporte. Se já foram, está uma boa zona, é uma zona confiável em que depois tens que esperar que o preço numa tendência de queda fure, faça retest, que te dê algumas velas de queda, vermelhas neste caso, e quando te apresentar velas vermelhas, tu vais entrar vendido com um risco-reward de 1 para 2. E este é o segredo de operar suportes e resistências. Quando está numa tendência de queda, só procuras por vender. Quando está numa tendência de alta, só procuras por comprar. Se a tendência for uma tendência de consolidação, em que o par, por exemplo, vamos ver aqui uma tendência de consolidação muito rápida. Se o par estiver assim, em que tu traças, por exemplo, aqui uma zona de resistência e uma zona de suporte, enquanto o par não sair deste canal horizontal, que é toda esta zona, que vai do suporte à resistência, enquanto o par não sair, tu não vais fazer nada. Ou seja, neste momento, o euro-dólar estaria numa zona de consolidação. Ou seja, ele não furou nem a resistência, nem furou o suporte, logo tu ficas fora do mercado. E é só isto que tens que operar. Só operas em tendência de queda ou em tendência de alta. Em tendência de queda vais vender, em tendência de alta vais comprar. E basicamente é isto que tens que fazer. E se achaste que o vídeo foi bom, se te trouxe alguma coisa de nova, se aprendeste alguma coisa com este vídeo, aquilo que eu te vou pedir é subscreve aí o vídeo, subscreve o canal, ativa aí as notificações e dá-nos aí um like neste vídeo, que é para mostrarmos este vídeo para muita gente que tenha interesse em entrar nos mercados financeiros. Um grande abraço e até à próxima vez.